Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre as hemácias e a gente vai falar um pouco sobre a função delas. Bom, a principal função das hemácias é o transporte de oxigênio. Isso a gente vem falando há muito tempo, a gente vem falando isso desde o 7º ano. Então hoje a gente vai aprender aí um pouquinho sobre essa função das hemácias e como que elas realizam esse processo. Então, cada milímetro cúbico do sangue contém em média de 4 milhões e 6 milhões de hemácias. Então, como vocês podem observar na imagem, nós temos aí, uma lâmina com sangue. E você pode observar que essas bolinhas vermelhas que estão representadas aí na imagem são as hemácias. E elas estão em maior quantidade em relação às outras células, em relação aos leucócitos e em relação às plaquetas que não são células. Então, as hemácias, pessoal, elas não possuem núcleo, ou seja, não tem aquela estrutura que a gente sempre estuda, que uma célula tem membrana celular, tem ali o citoplasma e o núcleo. Então, a hemácia, ela não possui esse núcleo, tá? Simplesmente porque a única função dela é transportar o oxigênio. Então, ela não executa outro tipo de função relacionada aí com outras funções específicas da célula. Então, pessoal, uma coisa importante que eu tenho aqui para destacar para vocês. A hemácia, ela não contém núcleo, mas ela contém uma proteína que é chamada de hemoglobina. Essa proteína, ela fica dentro da hemácia. E aí, pelo fato dela ficar dentro da hemácia, pessoal, ela, na verdade, faz o transporte do oxigênio. Então, o que faz o oxigênio se ligar ali dentro da hemácia, nada mais é do que a hemoglobina. Então, se não existir a hemoglobina dentro da hemácia, não tem como a hemácia transportar esse oxigênio. E também, outra coisa que a gente tem que enfatizar aqui é que a hemoglobina, ela tem uma pigmentação avermelhada. E aí, pelo fato de possuir essa pigmentação avermelhada, a hemácia, ela possui uma cor vermelha. Então, o que determina a cor realmente da célula hemácia é a hemoglobina, que tem a cor vermelha. Bom, então, como é que, na verdade, essa hemácia, ela é constituída por essa hemoglobina? Então, vamos entender o desenho aí. Aquelas bolinhas azuis que estão aqui no início, que eu vou mostrar para vocês, essas bolinhas aqui, é o oxigênio. Essa bola vermelha aqui, é a hemácia. Essa estrutura amarelinha que está aqui dentro é a hemoglobina, tá? Então, a hemoglobina fica dentro da hemácia. E a hemoglobina, ela possui 4 estruturas aqui, tá? De ferro. E essas estruturas de ferro é que vão contribuir para que o oxigênio se ligue a essa hemoglobina. Então, aqui nesse outro desenho, aqui nesse segundo desenho, nós temos aqui a hemoglobina, nós temos aqui as estruturas de ferro, aqui destacadas de amarelinho, e aqui a gente já consegue observar aqui a hemácia, a hemoglobina aqui, e o oxigênio ligado a essas estruturas de ferro. Então, o que faz, na verdade, o oxigênio se ligar ali com a hemoglobina são essa estrutura do ferro aí que está presente na hemoglobina. E a hemoglobina fica dentro da hemácia. Então, você tem que entender que nós temos a hemácia, nós temos a hemoglobina e nós temos o oxigênio. Ou seja, o que acontece nesse processo todo, tá, pessoal? Que nós temos aí 3 estruturas diferenciadas e uma depende da outra. A hemácia está ali presente e a hemácia só vai existir se tiver essa hemoglobina, tá? Junto com essa estrutura de ferro. E o oxigênio, ele só vai ligar-se aí nessa hemoglobina, na verdade, se tiver ferro.
Então, uma coisa depende da outra. As hemácias, elas são produzidas na medula dos ossos. Mas onde que a gente consegue, na verdade, encontrar a medula dos ossos? A gente pode encontrar nas costelas, nas vértebras, e nós podemos encontrar em outras estruturas dos ossos. E, na verdade, né, você pode observar aí nesse desenho que nós temos aqui, um osso, que é o fêmur, é o osso da nossa perna. E aqui dentro tem uma estruturazinha amarelinha aqui. Então, essa estruturazinha amarelinha aqui, tá, gente? Que fica conectada aqui com o osso, é a medula óssea, tá? Então, o que acontece? A medula óssea que fica bem aqui, conectada com essa estruturazinha aqui amarelinha, vai produzir células. E essas célulazinhas aqui é que vai originar as células sanguíneas, como as hemácias, como os leucócitos, e também vai originar as plaquetas, que não são células, e sim pedacinhos de células. Bom, uma coisa que você tem que entender é que as hemácias, elas têm um tempo de vida. Elas possuem aí cerca de 120 dias de vida. Então, quando chega nesses 120 dias de vida, elas morrem e aí elas são substituídas por outras células. Bom, depois que ocorre o desgaste dessas hemácias, e geralmente esse desgaste ocorre porque as hemácias elas entram em canais muito pequenos, que são chamados de capilares, né, para levar o oxigênio para as células e para os tecidos, elas acabam, na verdade, ficando com a membrana plasmática desgastada. E aí, isso quer dizer que elas simplesmente vão chegar a morrer, ou seja, vão sofrer um processo de morte celular. Então, geralmente elas são destruídas no fígado e no baço quando elas já estão desgastadas, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a anemia. Então, a anemia, ela nada mais tá, do que uma diminuição do número de hemácias no sangue de uma pessoa. Então, uma das causas da anemia é a falta de ferro. Ou seja, lembra daquilo que eu falei no início para vocês, que se não tiver ferro não tem hemoglobina, e se não tiver hemoglobina não tem hemácia? Então, uma coisa depende da outra, tá? Então, o que acontece? Se existir essa falta de ferro, não vai ter hemoglobina e não vai ter hemácia. A pessoa vai ficar com um número de hemácias reduzido. E, em geral, a falta de ferro origina-se da carência de alimentos ricos em ferro, que foi um dos alimentos que a gente estudou lá em alimentação equilibrada e foi um dos assuntos que a gente estudou também em química dos alimentos. Então, é importante a gente sempre comer carne, gema de ovo, hortaliças com folhas verdes. Por quê? Porque esses alimentos contêm muito ferro. E aí esse ferro vai ser importantíssimo para produzir, né, a hemoglobina e a hemoglobina fazer parte das hemácias e assim você conseguir transportar o oxigênio no seu organismo. Então, gente, aí nessa imagem de baixo, aqui você consegue observar a hemoglobina. Como eu falei para vocês, né, a hemoglobina ela é constituída aqui de cadeias. Lógico que isso aqui é um assunto mais para ensino médio e faculdade, então não importa vocês saberem que a hemoglobina ela é constituída de uma cadeia beta 1, cadeia beta 2. Isso aqui é só para vocês conhecerem mesmo. Mas aqui você pode observar na imagem que a hemoglobina ela possui uma cadeia beta 1, uma cadeia beta 2, uma cadeia alfa 1 e uma cadeia alfa 2, tá? E cada cadeia dessa possui uma estrutura de ferro, tá? Aquela bolinha que tá bem aqui, ó. Aqui, ó, o ferro. Aqui e aqui. E é exatamente aí na hemoglobina que o oxigênio se liga. E essa estrutura de hemoglobina que tá aí fica dentro da hemácia. Eu costumo comparar, na verdade,
a hemácia como se fosse um barquinho, tá? E eu comparo a hemoglobina como se fosse o pescador, tá? E eu comparo a estrutura de ferro como se fosse a vara de pesca. E eu comparo o oxigênio como se fosse o peixe. Então, uma coisa depende da outra, tá? Então, é uma analogia que eu estou realizando com vocês. Então, o oxigênio só vai se conectar ali com a hemoglobina se tiver aí a estrutura de ferro. Então, por isso que é importante a gente consumir ferro nos alimentos. Bom, a doença da anemia, ela pode surgir também quando a pessoa perde sangue. Não pode só ocorrer quando ela se alimenta mal, né? Também pode ocorrer devido à presença dos parasitas, como os vermes. Tem alguns vermes que eles acabam consumindo uma quantidade de sangue da pessoa e aí consome bastante hemácia, se alimenta dessas hemácias e a pessoa fica com poucas hemácias. E aí essa pessoa, ela pode, na verdade, ficar com carência de hemácias. Também pode ocorrer devido a úlceras no estômago, que é pelo fato da pessoa estar perdendo sangue ali naquela úlcera. E também úlceras no duodeno, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de parasitas que costumam se alimentar de sangue, né? Como o ancilóstomo e o necato. A gente já tinha falado sobre esses vermes lá no 7º ano. E nós temos aí as úlceras. As úlceras nada mais são do que ferimentos que ocorrem no seu estômago ou no seu intestino, que é no duodeno, tá? E aí, devido a essa úlcera, a pessoa acaba perdendo sangue internamente. Há ainda anemias que são provocadas pela falta de vitaminas, que é uma das vitaminas que a gente estudou lá no livro 1, que são todas essas aí. Então, é por isso que é importante a gente consumir bastante ácido fólico, que é um tipo de vitamina, e vitamina B12. Bom, a anemia falciforme. O que é anemia falciforme? A anemia falciforme é uma anemia hereditária, tá? Ela ocorre devido à má formação de uma hemácia. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, ó, essa hemácia aqui ela tá normal, tá? Ela é uma hemácia normal, de uma pessoa normal. Essa outra hemácia aqui, ela está falciforme, ou seja, ela está deformada. Então, essa pessoa, no caso aí, ela tem uma anemia falciforme, que é quando ela produz hemácias com esse formatozinho que parece um barquinho, né? Uma canoazinha. Geralmente as pessoas costumam falar que é tipo uma canoa. E nós temos ali, né, a hemácia aqui embaixo, ó. E você pode observar que a hemoglobina, que é esse HB que está aqui dentro, transporta aí quatro estruturas de oxigênio, 4 átomos de oxigênio. A hemácia defeituosa, que é a hemácia falciforme, aqui na segunda imagem, ela só transporta 2 átomos de oxigênio. Ou seja, só pelo fato da pessoa ter anemia falciforme, ela transporta menos oxigênio que uma pessoa que produz hemácias normalmente. Então, aí a gente já tem uma anemia que provavelmente provoca uma falta desse oxigênio no sangue, e a pessoa vai ter mais dificuldade para executar algumas funções no seu organismo. Sem contar que a célula que é falciforme, né, ela geralmente não segue o mesmo fluxo que as outras células. Você pode ver aqui, ó, que se, por exemplo, essas células que tem uma forminha aí de barquinho, né, de canoazinha, elas acabam obstruindo algumas veias, podem obstruir artérias e podem obstruir os capilares, que são menores ainda. Então, o formato delas atrapalha o fluxo sanguíneo. Então, aqui, pessoal,
nós temos uma microscopia eletrônica de varredura, onde nós podemos ver ali as células hemácias, né, redondinhas, normal. E logo aqui, desse lado, aqui, ó, você pode ver uma hemácia na forma de canoa, né? Ou seja, que tem aquele formato, parece um Czinho. Então, daí você já pode observar uma imagem real de uma hemácia defeituosa. Bom, existem também anemias que se desenvolvem a partir de danos na medula óssea. Mas o que causa esses danos na medula óssea? Geralmente é a radiação, tá? Que a pessoa sofre, qualquer tipo de radiação. Geralmente essa radiação ela é provocada por ionização, tá? E também por produtos químicos. Essa pessoa pode ter algum tipo de contato com um produto químico e aí ela pode desenvolver uma anemia também devido a esse produto químico cancerígeno. A anemia é mais comum entre crianças pobres, porque essas crianças elas geralmente não têm uma alimentação completa e costuma aparecer depois que elas deixam de receber o leite materno. O ferro do leite humano, ao contrário do ferro que se encontra no leite de origem animal, o da vaca, né, é de fácil absorção. Ou seja, o ferro que está no leite que a gente consome de origem animal não é tão eficiente. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí sobre as células de defesa, que são chamadas de leucócitos. Então, a gente finaliza por aqui por enquanto. Eu espero que todos tenham gostado da aula e a gente se vê então na próxima. Um abraço para todos e tenham aí bons estudos.